agradeço a oportunidade, né, do que o PET está dando para a gente fazer esclarecimento sobre algumas questões administrativas aqui do curso. Acho que é uma boa iniciativa e hoje a gente vai falar um pouco sobre os recursos. Acho que é um assunto muito importante. Todos os semestres a gente tem esse período para colocação de recursos e a gente tem sempre as mesmas dúvidas. Então parece muito interessante que a gente tenha um material. Tudo que eu vou falar aqui se refere a uma portaria, né, que é uma portaria, uma resolução do Conselho de Graduação que normatiza os critérios para análise e deferimento de recursos. Então a gente vai deixar no link, né, embaixo do vídeo, e para quem tiver dúvidas e para consultar essa normativa, que ela explica com mais detalhes o que eu vou falar aqui. Um recurso é um pedido de exceção ao regimento dos cursos de graduação, certo? Então, quando que um aluno precisa fazer recurso? Quando ele tem uma solicitação que vai em contra ao que o regimento dos cursos de graduação diz. Então, por exemplo, se o aluno não se inscreveu em nenhuma disciplina naquele semestre, mas ele deseja cursar disciplinas naquele semestre, então o sistema fecha num determinado momento, né, que são os prazos que são colocados no calendário que eu vou falar daqui a pouco, e não tem mais como você pedir para se inscrever em disciplinas, porque acabou o prazo. Então você está numa situação que fica em contra o regimento, porque o regimento diz que todo mundo tem que se inscrever nas disciplinas dentro do prazo. Então, se aconteceu isso, você tem um novo prazo para fazer esse procedimento que se chama recurso. Então o recurso é sempre uma medida que ela é paliativa, certo? Sempre porque aconteceu algum problema, alguma exceção. Então não é a regra. Tanto que daqui a pouco eu vou falar os casos em que não existe recurso. Em que situações que um estudante deve entrar com recurso? Então a portaria, aqui a resolução, diz de algumas situações em que o estudante deve entrar com recurso. Então são 3. É o trancamento da matrícula fora do prazo. Então existe um prazo, então eu sugiro a todos que todo semestre se atentem a isso, que existe um calendário administrativo e um calendário acadêmico. Na página da universidade fica mais visível o calendário acadêmico, que diz o começo do semestre, fim do semestre, mas existe um outro do lado, que pode ser baixado também, que é o calendário administrativo. Ele diz das obrigações administrativas de cada uma das instâncias do curso. Então diz das responsabilidades da coordenação de curso, da secretaria, da Prograde e diz também dos alunos. Então lá tem todos os prazos do semestre para questões administrativas. Por exemplo, a inscrição em disciplinas. E o trancamento de matrícula também. Então lá tem os prazos. Então essa é a primeira situação. Quando o aluno precisa solicitar um trancamento de matrícula, quando já passou o prazo. Certo? Então precisa fazer um recurso para isso. Quando há o cancelamento de uma inscrição em uma atividade curricular sem perda ou prejuízo do IRA. Então assim, você se inscreveu, você foi inscrito numa disciplina que você não pediu por um problema do sistema. Você pode pedir para que aquela disciplina seja cancelada, né, ou cancelada a inscrição sem prejuízo do IRA. Porque se você se inscrever numa disciplina e decidir não cursá-la depois e cancelá-la, você tem um prejuízo do IRA. Então, só existe cancelamento de inscrição em qualquer atividade curricular por um erro da universidade. Então, se você entrou no sistema, principalmente os calouros, pode acontecer isso porque o sistema automaticamente diz quais são as disciplinas que ele tem que cursar. Então, se você tiver algum problema que o sistema deu um erro no sistema, o sistema deu pau na hora que você estava se inscrevendo, isso gerou um prejuízo desse tipo, isso pode ser feito recurso. Essa é a segunda. A terceira, que é a mais comum do que a gente tem visto aqui, é a solicitação de inscrição em alguma atividade curricular, e aí tem uma série de situações onde isso ocorre. Então, porque não tinha vaga na disciplina na primeira fase da matrícula, porque o estudante está com perda de vaga. Então, aí depois a gente fala especificamente de cada uma delas. Então é isso, deve entrar com recurso sempre que esteja numa situação que é fora, né, do que a normativa lá do regimento diz. Como se faz, né, para entrar com recurso? Então, o estudante entra no SIGA com o seu login, né, com a sua senha, e aí na barra lateral esquerda aqui, ó, tem um lugar embaixo que está escrito recurso. Ele vai clicar no recurso, quando ele passa esse mouse por cima, ele já vai ver que tem um link. Quando ele clicar em recurso, vai abrir um formulário. Esse formulário pode ser baixado, um formulário do Word, ele baixa esse formulário, preenche e envia por e-mail
para a Secretaria da Coordenação de Curso até prazo determinado. Mas esse prazo está sempre colocado no calendário administrativo todo o semestre. Na verdade, para o segundo semestre também já está colocado lá. É só entrar lá que vai estar lá. Muito bem. Então, como que esse prazo funciona? Ele é um prazo anterior a um prazo que a coordenação tem para fazer a primeira análise dos recursos, que é uma outra coisa que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então acaba, e isso dá um tempo para a coordenação chamar uma reunião de conselho de curso, e todos os recursos são julgados na reunião do conselho do curso, certo? Então todo mundo tem o direito e a oportunidade, se quiser, né, de ir nessa reunião do conselho e comentar um pouco sobre o seu recurso, ou explicar um pouco melhor. O melhor recurso é o recurso que está bem fundamentado, bem descrito. Então, ele não, em tese, não necessitaria que a pessoa fosse na reunião, porque estaria bem escrito. Geralmente é assim que a gente faz mesmo, mas existe essa possibilidade, tá? Então é isso. O procedimento é, entra no SIGA, baixa o formulário, preenche e envia por e-mail para a Secretaria da Coordenação até o prazo estipulado no calendário administrativo. Então, como é que é o procedimento de avaliação de um recurso? A primeira instância de avaliação é o conselho do curso. Então, o que essa normativa aqui diz? Essa resolução aqui que vai estar lá no link. Ela diz que o conselho deve se ater especificamente a essa norma aqui, ó. Então, ele tem que analisar se o recurso está ou não em conformidade com essa normativa, com os critérios que estão aqui. Se ele não está conforme esses critérios que estão aqui, ele deve ser indeferido. Então, esse é o primeiro procedimento. Olhar se ele cabe em alguma dos critérios que está aqui, e se ele cabe, então ele pode ser julgado em primeira instância. Se ele não cabe, se ele é um dos casos que está aqui que deve ser indeferido, ele deve ser indeferido. Isso não acaba ainda com o processo do recurso, mas a primeira instância de análise é a instância do conselho de curso. Então, se ele está dentro dos parâmetros aqui dessa normativa, então o conselho vai julgar se ele é pertinente. O que significa isso? Se ele está bem fundamentado, se ele explica a situação pela qual o aluno caiu naquela exceção. E aí, se ele explica bem, está bem fundamentado, e ele justifica, por exemplo, o fato do aluno não ter se inscrito em nenhuma disciplina naquele semestre, ele está pedindo para ser inscrito em disciplinas naquele semestre, ele não conseguiu se inscrever nem na fase de inscrição e nem no ajuste. Então tem que ter uma justificativa muito plausível para que ele seja aceito, mas ele pode ser. Isso tem que estar escrito no recurso. Essa é a primeira instância. Os recursos que são aprovados na reunião do conselho, eles vão para uma câmara assessora da Prograde, que é um grupo de professores que trabalha junto à Prograde, que só faz isso uma vez por semestre. Se reúne e analisa todos os recursos. Qual é o procedimento mais comum? O procedimento mais comum é que os recursos que atendem a esses critérios e foram avaliados positivamente pela coordenação, eles vão ser aprovados lá. E isso encerra o processo do recurso. Eles vão proceder eles vão fazer o procedimento administrativo, seja inscrever o aluno nas disciplinas, seja retomar a vaga, no caso de perda de vaga. Tá. Se tiver alguma não conformidade, eles podem rejeitar o recurso lá na Câmara, mesmo tendo sido aprovado aqui. Isso já aconteceu. Por quê? Porque nós, na reunião do Conselho, a gente tem um conjunto de informações limitadas. Às vezes a gente não tem a mesma quantidade de informações que eles têm lá. E eles identificam que não é possível fazer isso. Né? E aí tem um processo, que o recurso volta, ele pode ser mandado de novo, tal, que eu vou falar depois. Mas então é isso. A primeira instância é aqui, a segunda instância é essa capa, que faz esse procedimento. Existe uma terceira instância? Existe. Se o recurso for rejeitado em segunda instância, ele pode ir direto para o conselho de graduação. E aí ele não vai ser analisado por essa comissão, ele vai ser analisado pelo conselho de graduação numa reunião ordinária. Mas isso realmente é só casos muito extremos, assim. Por quê? Porque se fere a normativa, não adianta ir para a terceira instância nem para a quarta instância, porque já não tem como ser aprovado mesmo, né? Então, isso ocorre nos casos omissos. Ele não está coberto por nenhum aspecto dessa normativa. Então, sim. Então, o que a coordenação deve fazer? Ela deve aprovar e mandar para a capa. E a capa vai julgar porque tem mais informações de pessoas que têm mais experiência com isso. E aí, a partir daí, a gente vai ver o que vai ser. Mas são casos raríssimos, assim. A maior parte dos nossos recursos, ele cabe aqui dentro.
Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, qualquer estudante tiver alguma dúvida sobre qualquer procedimento ou processo administrativo, deve falar com a coordenação a hora que quiser. Pode mandar um e-mail, pode vir pessoalmente aqui na secretaria conversar com a Valderez ou marcar um momento sobre qualquer coisa que vocês tiverem dúvida. Então o recurso é a mesma coisa. Só que o recurso ocorre num momento muito inicial do semestre. Então, é um momento bastante atribulado, porque assim, a gente tem as matrículas nas disciplinas. Se for no primeiro semestre, a gente tem a recepção dos calouros, tudo ocorrendo ao mesmo tempo. Então assim, com quanto mais antecedência você conseguir compreender a sua situação e saber que você vai precisar de recurso, melhor para você falar com a coordenação. Então, por exemplo, você sabe que no semestre que vem, pelo encaminhamento do final do semestre anterior, você vai ficar em perda de vaga. Já pode vir conversar. A gente já analisa a situação, pode te ajudar a escolher disciplinas ou fazer qualquer tipo de sugestão para que seja o melhor possível. Certo? Então, o recurso é a mesma coisa. Se ele é feito no último dia, ele tem menos tempo para que a gente identifique problemas do recurso. Por exemplo, escreveu errado, o que precisa não é o que está sendo pedido, porque isso a gente faz. Quando a gente percebe que o recurso vem e não escreve o que tem que escrever, então o estudante está com perda de vaga. Então o que ele tem que solicitar? Ele tem que solicitar reintegração no curso com disciplinas. Porque se ele for reintegrado no curso e não tiver nenhuma disciplina, ele é novamente jubilado por desempenho mínimo, certo? Então, se você tiver qualquer dúvida, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a isso, é só falar com a gente, tá? Não tem um máximo de caracteres para justificar o recurso, muito pelo contrário, tem um mínimo. Então, não economizem explicação. Quanto mais explicação condizente com a situação, melhor. Então vai. Então, o aluno encontra-se em situação de perda de vaga. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um recurso para retomar a vaga e ainda se inscrever em disciplinas. Só que se isso ocorrer, ele só vai ser aprovado, o recurso dele só vai ser aprovado se na disciplina onde ele está requerendo a inscrição exista vaga. Então, a portaria diz cada um dos detalhes disso, entendeu? Então, se não tiver vaga na disciplina, porque já foi o máximo de vagas ofertado, essa pessoa com perda de vaga não vai conseguir se inscrever nessa disciplina. Então vai ter que escolher outras que tem vaga para não perder a vaga de novo. Se o estudante não conseguiu fazer nenhuma inscrição em disciplinas, isso é passível de recurso também. Então passou a data para inscrição em disciplinas. Depois teve a data para o ajuste. Também não se inscreveu. Então ele deve fazer recurso, porque senão vai ter perda de vaga, vai ser jubilado. Agora, esse recurso tem que justificar de forma clara e plausível por que ele não fez essas inscrições no momento que ele deveria fazer, certo? É a mesma coisa. Só vai ser aceito o recurso se existir a vaga na disciplina. Então, perder o prazo é muito ruim para o estudante. Por quê? Porque ele fica, digamos assim, no final da fila para a inscrição na disciplina. Tem casos muito específicos, assim, que se chama inscrição em créditos adicionais, que vai finalizar o curso, quer fazer mais créditos do que o máximo permitido e tal, mas são coisas da portaria, acho que vale a pena olhar lá, senão o vídeo vai ficando muito longo, né? Tem algo que é considerado passível de indeferimento para todos os recursos. É a chamada terceira fase de inscrição. Se o seu recurso ele cai em qualquer uma dessas situações aqui, ó, ele não vai ser aprovado. Ele não pode ser aprovado. Que é, ele caracterizaria uma terceira etapa de inscrição, o que não pode. Isso só vai ser maleabilizado em 4 casos específicos que estão escritos aqui. Então vai. O estudante, se ele não fizer aquela disciplina, ele vai ser jubilado no próximo semestre. Então ele não conseguiu aquela disciplina porque não tinha vaga, né? Ou porque ele não se inscreveu no prazo certo, ele tem direito a fazer recurso. Porém, esse recurso só é aceito se tiver vaga na disciplina. Por isso que a gente pede para as coisas serem mandadas com antecedência. Porque a gente faz uma negociação com os professores, com os departamentos, entre a matrícula e o ajuste. E a tendência dos departamentos é sempre abrir mais vagas para o ajuste, para justamente esse caso aqui não virar recurso. Então a gente tenta, e isso aconteceu esse semestre, a gente não vai ter nenhum recurso desse tipo. Todos os casos foram aceitos. Se a gente tem assim, o estudante de alguma forma ele não se inscreveu ou ele foi indeferido na matrícula daquela disciplina,
mas ele vai se formar neste semestre corrente. Aí ele deve fazer o recurso certamente vai ser aceito, independente da existência de vaga, certo? Então, ó, se você não vai se formar na dependência daquele recurso, ele só vai ser aceito se tiver vaga. Agora, se você depende daquele recurso para se formar naquele semestre, ele sempre vai ser aceito, independente da quantidade de vagas, tá? E para evitar um jubilamento. Então, só tem uma disciplina, por exemplo, para o estudante fazer. E ele não conseguiu, falta de vagas. Para fazer essa disciplina de novo, ele teria que ficar 1 ano a mais. Só que ele não vai ter nenhuma disciplina. Isso gera um jubilamento automático. Ele vai perder a vaga. Então, nesse caso, mesmo se não tenha vagas na disciplina, é criada uma vaga nova. Vale a pena vocês lerem, a portaria ela é bem clara em relação a algumas coisas. Por exemplo, criar vagas em disciplinas. Está escrito aqui claramente, não é prerrogativa do professor. Então, assim, isso só pode ser feito antes do processo de matrícula. Por isso estou falando para vocês com uma antecedência maior. Porque aí, sabendo que existe um número grande de pessoas que vai demandar aquela disciplina, os professores nos departamentos já fazem o processo de abrir mais vagas. Isso ainda pode ser feito na fase do ajuste. Mas depois do ajuste, não são abertas vagas. Certo? Isso está claro aqui. Só há um caso em que isso é feito. Se o professor e o departamento decidem que todos os estudantes que estão na lista de espera lá vão ser aceitos. Então é proibido abrir vaga para um estudante só. Um estudante específico. Certo? Isso configura o que está escrito aqui como se fosse beneficiar um estudante em detrimento dos outros. E as vagas têm que ser abertas de forma a beneficiar todos. Então, por isso que vale a pena sempre estar em contato com os representantes das turmas e tal. Porque quando o pedido é coletivo, então tem 9 pessoas, é muito mais fácil. Agora, quando você fizer o recurso depois do ajuste, é muito difícil. Porque cairia nessa situação. Bom, quando você for justificar um recurso, é isso, não economiza, certo? Um recurso de reintegração da perda da vaga por falta de desempenho mínimo ou por jubilamento, precisa ser justificado. Então, eu tive um problema familiar, precisa descrever o problema e juntar o máximo de documentação possível. Isso aumenta muito a possibilidade de que ele seja aceito, tá bem? Se você foi desligado há mais do que 12 meses, não pode ter recurso. Isso significa perda de vaga definitiva. A única forma de reingresso é via vestibular, ou SISU no caso. Então aqui diz um monte de coisas assim, ó, o que não é um impedimento considerado relevante? Eu tive dificuldades de adaptação, dificuldades financeiras, ausência de motivação, foi difícil estar presente no campus. Então tem uma série de coisas que afetam todos os estudantes e eles consideram que isso não é essa justificativa para a perda de vaga. Então, às vezes pode ser uma questão financeira, mas você vai ter que explicar a especificidade dessa questão financeira, não só dizer, eu fiquei com problema financeiro, entende? A especificidade. E isso aumenta a chance de que seja aprovado. O máximo de documentos que vocês conseguirem anexar, ajuda todo mundo, ajuda o conselho de curso, que vai aprovar e dando um parecer favorável frente à documentação, e lá na capa que vão ter mais tranquilidade para aprovar o recurso frente a toda essa documentação, certo? Então, a nossa sugestão é assim, quanto mais antecedência melhor. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato. Depois da fase de ajustes, é muito difícil fazer alguma coisa que não seja enquadrada dentro dessa normativa, certo? Esses casos que eu expliquei. Não existe o máximo de solicitação e de recurso, certo? Então, assim, em cada situação de exceção tem que ser feito um recurso. Mas se são várias situações no mesmo semestre, pode ser feito um recurso só. Então, quando vocês pegarem o formulário, vocês vão ver que ele tem várias possibilidades de recurso. Então, vocês anotem aquelas que são as que se enquadram no seu caso. Não precisa mandar vários recursos. Um recurso só, ele contempla toda a situação. Seja reintegração na vaga, já a inscrição nas disciplinas e o pedido, por exemplo, de aumento no prazo de finalização do curso. É tudo feito no mesmo recurso. É melhor assim, porque na verdade tudo é mais ou menos casado, né? Então, no caso de ter alguma informação que seja constrangedora ou sigilosa, então o melhor procedimento é vir falar com a gente mesmo. Você pode mandar um e-mail falando, gostaria de falar com a coordenação que eu tenho que fazer um recurso e tem uma informação que eu não gostaria que fosse explicitada.
e isso vai ser feito sem problemas, podem ficar tranquilos. O sistema pelo qual a gente vai mandar os e-mails, ele tem várias possibilidades em relação ao sigilo. Então, não tenham não tenham dúvida. Se tiver alguma questão, venham falar com a gente em particular, assim que a gente resolve.